Olá, seja bem-vindo a mais um encontro com a palavra. Você sabe que nesse programa nós estudamos a Bíblia Sagrada. Estamos estudando a Bíblia versículo por versículo. Abra sua Bíblia no capítulo 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios e acompanhe comigo esse estudo. Hoje estudaremos mais uma vez o tema dos capítulos 8, 9 e 10. Ouça com atenção os versículos de 1 a 14 do capítulo 10, que diz assim, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Paulo foi direto ao assunto deste capítulo. Você está lembrado que no último programa falamos sobre ser desqualificado da corrida? Paulo terminou o capítulo 9 usando a palavra reprovado. Prestem atenção. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Às vezes acontece do vencedor chegar à linha de chegada numa corrida e depois acabarem descobrindo que ele não estava qualificado para corrê-la e tudo ir por água abaixo, treino, esforço, corrida, tudo porque ele não estava qualificado para correr. Paulo disse que não queria ser reprovado nem desqualificado da corrida da sua vida, que acredito era o seu ministério. Que devo fazer, Senhor? Foi assim que o seu ministério começou e esta era a grande obsessão de sua vida, fazer a vontade do Senhor de maneira plena. Nesse trecho da carta, Paulo estava tratando da questão de comer ou não carne sacrificada a ídolos, que era vendida no mercado por um preço mais em conta. Ele alertou aqueles que achavam que não existia nenhum problema comer aquela carne, mas quanto ao tipo de associação, eles se envolviam com aquele procedimento. Será que é possível você manter comunhão com Cristo, com o sangue e o pão de Cristo que representam o seu sangue e o seu corpo, e ao mesmo tempo comer esta carne com o tudo que está associado a ela? Esse foi o alerta de Paulo no capítulo 10 desta carta. Ele estava alertando a igreja. E para fazer esse alerta, ele foi até o Velho Testamento. Esta passagem de Paulo no Novo Testamento nos abre uma janela para entendermos o Velho Testamento. Depois de citar alguns exemplos do Velho Testamento, Paulo disse no versículo 11, essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Quando Paulo falou em exemplos, usou a palavra grega tupos, que significa tipos. Preste atenção, a narrativa histórica do Velho Testamento não é simples folclore nem contos de fada, é fato histórico que realmente aconteceu para o povo. Portanto, aqueles tipos, como os tipos de uma máquina de escrever que deixam marcas no papel, também deixaram marcas para nós que devem ser seguidas. São lições e exemplos para nós. Outro versículo muito importante no Novo Testamento que destaca a importância do Velho Testamento para nós está em João, capítulo 17, versículo 17, quando Jesus se referiu à palavra de Deus em sua oração,
quando disse a tua palavra é a verdade. Sempre que lemos a palavra de Deus, encontramos a verdade. Essa verdade é transmitida através de várias formas literárias. Paulo disse em 1 Coríntios que quando lemos sobre a história do povo de Deus na Bíblia, devemos buscar estes tipos ou exemplos para nossas vidas. Por isso, depois de evocar estes exemplos do Velho Testamento, Paulo disse assim: essas coisas aconteceram a eles como exemplos, ou como alertas, avisos que devem ser evitados. Tudo que aconteceu e foi registrado nas Escrituras serve como lição para nós nos últimos tempos. Por isso, cuidado! Vamos ler a Bíblia e ficarmos aí atentos para não cometermos os mesmos erros, porque você também pode cair em pecado, e eu também. Lembre-se que todos os desejos e tentações que enfrentamos hoje não aconteceram, nem acontecem apenas para você, apenas para mim. Outros já enfrentaram a mesma coisa. Não existe tentação irresistível. Deus pode mantê-lo firme diante da tentação e fazê-lo forte, porque esta é a promessa dele para nós. Ele vai mostrar como fugir do poder da tentação para que você suporte a tentação com paciência. Por isso, meu amigo querido, evite todo tipo de adoração aos ídolos. Foi o que Paulo alertou. Você percebe como Paulo foi e voltou ao mesmo assunto? Ele falou sobre a história do Velho Testamento e como o relato de tudo o que aconteceu serve de exemplo e alerta para a nossa vida. Quase todas as citações de Paulo referem-se a alertas para que não repitamos os mesmos erros. Você sabe que a experiência não é o único professor que temos. Não precisamos aprender tudo por experiência própria. A experiência é um método muito convincente de ensino, mas não é o único. O habilidoso obstetra não precisa ter nenê para saber conduzir um parto, não é mesmo? Ele não aprende somente o que experimenta, ele não precisa ter seu próprio parto. Salomão, no Salmo 127 e também no livro de Eclesiastes, no sermão do final de sua vida para os jovens de Israel, ele disse, olha, não façam o que eu fiz, aprendam com minha experiência, porque tudo o que fazemos traz consequências para nossas vidas. E o meu banquete de consequências foi amargo. Por isso aprendam com a minha experiência e usem minha vida como alerta para a vida de vocês. Foi isso que Paulo quis dizer aqui no capítulo 10 de 1 Coríntios. Depois de citar os exemplos do povo e lembrar como eles erraram e caíram, Paulo disse para que os coríntios não fizessem o que o povo tinha feito no passado. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Paulo fez uma citação velada à idolatria e à carne associada aos ídolos. Ele disse no versículo 7, não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. E também disse, não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. Isso também poderia ser uma referência à idolatria na cidade de Corinto, que era associada à imoralidade. Depois ele disse, não devemos pôr o Senhor à prova. Não se queixem. E daí disse, essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós. Paulo está chegando ao ponto agora. Os versículos 12, 13 e 14 são muito importantes. Muita gente conhece o versículo 13, mas não conhece os versículos 12 e 14. Preste atenção aos 3 versículos juntos. Diz assim, assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Por isso, essa era uma palavra-chave para Paulo. Sempre que você ver esta palavra, pare e veja a conclusão de Paulo. Tudo isso que Paulo mencionou aconteceu com as pessoas do Velho Testamento. Aconteceu com Davi, com Salomão e com o povo nos tempos do livro de Números. Todos eram tementes a Deus, com seus altos e baixos, e se perderam e caíram. No meio de sua argumentação, Paulo afirmou,
não sobreveio a vocês tentação que não fosse comuns aos homens. A tentação pela qual Davi passou, você também pode passar. É uma rua de duas mãos. Tudo que Salomão passou e o que o povo passou no deserto também poderia ter acontecido com você. Eles eram como você e eu, e hoje Deus lida com os mesmos recursos daquela época, a nossa natureza humana. Deus conta conosco, seres humanos, para fazer a sua obra. Somos o seu recurso e estamos sujeitos a cair, suscetíveis ao pecado. Esse versículo é muito importante. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Outras pessoas passaram pelas mesmas tentações. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Essa promessa nos conforta, não é verdade? Por isso, meus amados, fujam da idolatria, ele disse. Vocês perceberam? Paulo estava tratando da questão da idolatria, a questão da carne oferecida aos ídolos, que levou ao assunto dos templos e das práticas idólatras. Não creio que seja necessário enfatizar como todas aquelas práticas idólatras eram pecaminosas. Paulo destacou o envolvimento de demônios nelas. No versículo 20 ele afirmou: quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus, e não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Havia uma associação daquela idolatria com os demônios e o submundo espiritual. O que Paulo estava dizendo era: fiquem longe de tudo isso. Ele quis dizer que não podemos ser do tipo que diz: isso nunca vai acontecer comigo, não. Na oração do Pai Nosso aprendemos uma coisa muito importante. Aprendemos a orar: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa deve ser a nossa oração, porque mesmo que não desejemos pecar, a carne é fraca. E é por isso que Paulo advertiu para não alimentarmos a carne e não nos acharmos fortes o suficiente, porque a carne é fraca. É difícil escapar. Por isso fuja da tentação. Esta palavra foi usada em relação aos pecados de imoralidade, aos pecados da carne, aos pecados sexuais. Fuja! É assim que escapamos desse tipo de tentação. Que pena, o nosso tempo já acabou. Que Deus nos ajude a sermos mais do que vencedores. Até o próximo programa. Que lição importantíssima! Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.